Quero falar sobre o Flamengo com novidades sobre o projeto do estádio, data de inauguração e capacidade definida. Preciso te atualizar também sobre o futuro de Marcos Braz no Flamengo. O Flamengo podendo vender ou não Léo Ortiz para a Juventus. Para completar, Carlinhos, atacante que não ficará, eu ia falar não deve não ficará no Flamengo para a próxima temporada, tem sido alvo de propostas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, para se inscrever no canal e para ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o futuro de Hugo Souza. O goleiro pode deixar o Corinthians? E esse papo de que ele vai voltar para o Flamengo? Já tem torcedor do São Paulo especulando e sonhando com a chance de Hugo virar titular do tricolor, barrando o Rafael. Quero explicar para vocês em que pé está essa história. De fato, Corinthians e Flamengo não se acertaram para a compra do atleta. As garantias oferecidas pelo Timão foram recusadas pelo Flamengo, aquela história da Brax que todo mundo já sabe. No final das contas, o Corinthians terá de pagar mais uma multa para utilizar o Hugo no próximo domingo. O jogo de semifinal da Copa do Brasil será a terceira multa por utilizar o atleta que pertence ao Flamengo em jogo contra o Fla. R$1,5 milhão de multa. O Corinthians vai comprar o Hugo Souza e tem a garantia do goleiro de que ele não quer jogar em outro clube. Ele não quer voltar para o Flamengo, como o Flamengo especula. Ele não quer jogar num rival do Timão, como já foi debatido em algumas rodas. Agora a questão é encontrar alguém disposto a emprestar R$4,8 milhões ao Corinthians para que o Timão execute essa compra nos próximos meses. Nem a pressa, até porque o contrato de empréstimo se encerra apenas em 31 de dezembro. Se o Corinthians não encontrar alguém disposto a emprestar essa grana para compra imediata, o Corinthians vai buscar um outro garantidor, um outro fiador para que o contrato de compra já estipulado com o Flamengo para aquisição em 4 parcelas de €200 mil seja feito. O Corinthians não conseguiu utilizar a Brax como fiadora, porque a Brax já havia sido dada como garantia na negociação do Mateuzinho. E como o Corinthians tem recebimentos apenas para 2025 da Brax, o Flamengo entendeu que não valia a pena fechar esse acordo. No final das contas, vai dar tudo certo e o Hugo será atleta do Timão. Posso assegurar para vocês. O Corinthians está muito convencido disso. O Hugo está decidido a ficar no clube, já tem todo um acordo fechado verbalmente para a permanência dele até 2028, com um belo aumento salarial. O Hugo vai ganhar no Corinthians, algo que nunca recebeu em toda a sua carreira. Quero falar agora sobre o Flamengo com mais atualizações sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas, a de que Léo Ortiz interessa a Juventus da Itália. Posso contar para vocês que pessoas que trabalham com o Léo Ortiz afirmam terem sido procuradas recentemente pela Juventus da Itália. Paulo Pitombeira é quem tem conduzido essas negociações. E o atleta chegaria para o lugar do Bremer, zagueiro brasileiro da seleção nacional, que precisou ser cortado depois de uma lesão grave que vai deixá-lo fora dos campos por bastante tempo. Cheguei a conversar com o Paulo Pitombeira nessa quarta-feira perguntando sobre a possibilidade dessa história avançar. Segundo o Pitombeira, a proposta poderia chegar até €15 milhões, mas nesse momento não há intenção do Flamengo em fazer negócio com um zagueiro de 28 anos de idade, que foi comprado do Red Bull Bragantino depois de uma enorme novela por €7 milhões fixos, mais €1,5 milhão em bônus. Jogador que já se declarou torcedor do Flamengo desde a infância, realizando um sonho. Para que a Juventus avance nessa tratativa e leve o Léo Ortiz apenas a partir de janeiro, quando o mercado por lá reabre, vai haver a necessidade de uma proposta bastante grande do ponto de vista financeiro. Bora falar agora sobre o Flamengo e a eleição para presidente. Com a desistência de Delair Dombrowski, teremos 4 candidatos à presidência do Fla, eleição marcada para 9 de dezembro. Rodrigo Dunsch concorre pela situação, o BAP é o principal opositor, aquele com mais chances. Maurício Gomes de Matos e Valim Vasconcelos são outras alternativas. A percepção das pessoas que frequentam a Gávea é de que o BAP é o grande favorito, com mais chances até do que o Rodrigo Dunsch, que é o candidato da situação representando o Landim. Se o Dunsch inclusive ganhar a eleição, o Landim, que é o atual presidente, volta como CEO do clube. A chance do Dunsch vencer essa eleição depende muito do que o Flamengo fizer daqui até o fim da temporada. Se o Flamengo for campeão brasileiro, se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, a chance de o Dunsch ganhar a eleição aumenta. Só para completar,
O Maurício Gomes de Matos, pessoas próximas ao Maurício, asseguram que tem feito pesquisas e que nesse momento Maurício Gomes e BAP são os principais candidatos à vitória, com o Ducha aparecendo como uma terceira via. Também chegaram a especular que o Valim Vasconcelos havia desistido da sua candidatura antes de gravar o vídeo. Conversei com o Valim, ele descartou essa ideia, afirmou que está convencido de que será capaz de vencer a eleição marcada para 9 de dezembro. E você? Quem gostaria que fosse eleito o novo presidente do clube? Deixa registrada a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Quero falar agora sobre novidades envolvendo o estádio do Flamengo. Nessa segunda-feira, Rodrigo Dunsch apresentou a sua campanha, lançou a campanha para presidente do clube. Ele é apoiado pelo Rodolfo Landim. E duas informações bem relevantes vieram à tona. A primeira delas, a ideia do Flamengo é ter um estádio no gasômetro para 75 a 79 mil torcedores. Foi a primeira vez que o Flamengo oficializou o número de torcedores que pretendem estar, que o estádio pretende comportar. No início, lá atrás, quando existia esse projeto de construção de um estádio, o Flamengo falava em 100 mil pessoas, 79 mil está bem distante do número discutido e debatido anteriormente. De qualquer forma, outra informação importante sobre a data de previsão de entrega das obras. 15 de novembro de 2029 é com essa meta que Rodolfo Landim, Rodrigo Dunsch e companhia trabalham. Durante essa promoção e o lançamento da campanha do Dunsch, o Rodolfo Landim bateu forte nos opositores, afirmando que existe o risco de o estádio só sair do papel se o Dunsch for eleito. A frase do presidente é, abre aspas, eu não tenho dúvida nenhuma de que, se a gente não eleger o Rodrigo Dunsch, esse estádio não vai sair. Muita gente trabalhou contra o tempo todo, inclusive foram para a reunião do CD para votar contra o projeto. Quando viram que iam perder feio, 90 pessoas se retiraram da reunião. E você, tá de que lado nessa história? Entende que o papel do estádio é super relevante? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Bora falar agora sobre o fim de Marcos Braz no Flamengo, pelo menos um fim temporário. O vice-presidente de futebol do Flamengo admitiu que está de saída do clube. Ele participou nessa segunda-feira do lançamento da candidatura de Rodrigo Dunsch. E apesar de estar participando desse movimento, ele já percebeu que não terá cargo com o próximo presidente do Flamengo se o grupo da situação vencer a eleição. Marcos Braz chegou a dizer o seguinte, abre aspas, desde 2019 eu falo que sairia junto do presidente Landim. Nada tem a ver com o Rodrigo Dunsch, simplesmente é um ciclo que completei. Tenho certeza que os números me absolvem. 3 títulos brasileiros, ele inclui também o título de 2009, duas Libertadores e ele completa. A gente ganhou muita coisa, saio com a sensação de dever cumprido, mas no dia que eu voltar, será para ser campeão do mundo, fecha aspas. Então o Braz admite que é o fim do ciclo, que ele já entendia que era hora de sair, mas já faz planos de voltar, cogitando, sonhando com um título mundial. O Braz também foi perguntado sobre Hugo Souza, goleiro que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians. O Braz respondeu, abre aspas, tá faltando pagamento, só isso. Isso precisa ser resolvido, não tem problema algum. Agora no domingo, o que eu posso falar é que se ele jogar de novo, são mais 500 mil reais de multa para o Flamengo. Eles só deixam de pagar a multa, no caso do Corinthians, depois que estiver totalmente resolvido o negócio. Não sei se dá tempo de fechar a contratação até o fim dessa semana, fecha aspas, completou o dirigente do Flamengo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Ortiz e a especulação de que ele vai ser vendido para a Juventus da Itália. Tudo começa quando o zagueiro brasileiro Bremer, que vinha sendo convocado para a seleção, se contunde e fica fora dos próximos meses. Foi suficiente para que começassem a especular que o alvo pro lugar do Bremer é o Léo Ortiz, zagueiro de 27 anos de idade, que pertence ao Flamengo, foi contratado em março desse ano, operação de 37 milhões e 600 mil reais ou 7 milhões de euros. É importante contar que o Flamengo ainda pode pagar mais 1,5 milhão de euros ao Red Bull Bragantino por metas alcançadas. 100% dos direitos econômicos do atleta pertencem ao Flamengo. Léo que vinha muito bem na função de volante, mas agora vai jogar de zagueiro com o técnico Felipe Luiz. Avaliação espetacular
do atleta em relação a dirigentes e também comissão técnica, todo mundo convencido de que o Léo Ortiz certamente figurará entre jogadores da seleção num futuro não tão distante. Sobre Juventus da Itália, antes de gravar o vídeo consultei uma pessoa próxima ao Léo Ortiz e ela assegurou que não houve nenhuma sondagem, contato ou oferta oficial. Disse mais, afirmou que o Léo Ortiz está muito feliz de estar jogando no Flamengo, é o clube do coração, é o time que ele torcia na infância, então ele está realizando um sonho, acabou de chegar e pretende continuar por mais tempo. Contrato do Léo Ortiz com o Flamengo só se encerra em dezembro de 2028. Para que ele seja vendido, a proposta vai precisar ser estratosférica tanto para o Flamengo quanto para o jogador. Só para completar em relação ao Flamengo, Léo Pereira foi o responsável pela primeira multa na era Felipe Luiz. O zagueiro se apresentou com atraso na quarta-feira da semana passada, ele acabou perdendo um voo que vinha de Santa Catarina, chegou quando a atividade física estava praticamente terminada, fez toda a atividade de forma isolada, tomou a multa e o restante dos dias voltaram ao normal na representação no dia seguinte, trabalho com todo mundo, enfim. Léo Pereira perdeu uma grana por causa dessa multa, mas segue com a programação normal. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente sabe que jogar no Flamengo não é para qualquer um. O peso da camisa é grande, a cobrança é maior ainda. E quando você é a contratação mais cara da história do clube, como é o caso do Alcaraz, a responsabilidade triplica. Só que, até agora, ele tá devendo. Não tem jeito de fugir disso. No Fla-Flu, mais uma vez, ele teve a chance de mostrar ao que veio, mas ficou só na promessa. Logo nos primeiros minutos, quando ele acertou aquela bola na trave, pensei, agora vai. Mas, infelizmente, não foi. Errou passe atrás de passe, tomou decisões erradas e acabou comprometendo. Um lance que me deixou frustrado foi aquele em que o Gabigol fez o pivô, deu um passe redondo para ele, e ele tinha chance de abrir o jogo para Ayrton Lucas. E o que ele fez? Mandou a bola nos pés do Marquinhos, do Fluminense. Aí é complicado, né? E teve mais. Aos 34 minutos, outro lance claro de gol, de novo com o Gabigol ajeitando a jogada para ele. O campo estava aberto, Matheus Gonçalves estava entrando livre, era só escolher a melhor opção. Mas Alcaraz, ao invés de seguir pro gol ou fazer o passe, decidiu cortar para fora da área, tirando todo o perigo da jogada. Felipe Luiz pede paciência, e a gente entende. Mas, num time como o Flamengo, com essa torcida apaixonada e exigente, paciência tem limite. A nação quer ver resultado, quer ver garra, quer ver entrega. E, por enquanto, Alcaraz ainda não conseguiu justificar o investimento e o tamanho da expectativa em torno dele.